Bem-vindos ao 5 Minutos Europa, o único espaço da televisão portuguesa que pretende entrevistar todos os candidatos ao Parlamento Europeu. É agora nosso convidado, Rafael Esteves Martins, é investigador bolseiro, foi militante da Juventude Comunista e agora está no Jovem Partido Livre como candidato às eleições europeias. Obrigada, Rafael, por ter vindo a este espaço do 5 Minutos Europa. Em que é que difere o seu antigo partido, o PCP, deste novo Partido Livre? Poderia começar por diversas formas de diferença, mas sobretudo, e falando através da minha experiência, poderia começar com o facto de não haver juventude no Livre, e eu, de facto, pertencia a uma juventude partidária, JCP, de facto, um acontecimento... Por que não há juventude no Livre? Um partido que fala tanto de desemprego jovem. Eu posso começar por dizer... E de educação. De educação, sim. Não há juventude no Livre porque isto não é uma posição oficial, é a minha opinião sobre esse assunto. Não há juventude porque parece-me que hoje, 2014, e não hoje, 1980, torna-se difícil trabalhar ou pensar política dentro de uma esfera juvenil. Ou seja, até que ponto é que um jovem numa juventude partidária problematiza questões como a reforma, questões como o emprego, quer dizer, fechar os nossos horizontes políticos e de problematização política a partir da nossa faixa etária parece-me improducente do ponto de vista do gesto político, e por esse motivo. Com esse discurso não correrá o risco de afastar o eleitorado mais jovem? Eu acho que o eleitorado mais jovem já se encontra não identificado com os exemplos, enfim, que muitas vezes proliferam na nossa política, que não são de todo exemplos para os jovens, e talvez haja aqui um processo de não identificação, e talvez essa seja uma das respostas para uma tão grande abstenção pela parte dos jovens portugueses e europeus em processos de escrutínio. Mas como é que pode ir buscar essa abstenção, que é sobretudo jovem, como diz, quando é um partido que diz que não tem jovens? Olha, para começar por mim, mas, por exemplo, há uma candidata na nossa lista que tem 19 anos, Margarida Bach Gordon, e tal como há Filipe Santos Henriques, que deve entrevistar entretanto, que tem 23 anos. Quer dizer, nós não precisamos de uma juventude para nos fazer representar dentro de um partido. Pelo contrário, é o partido que deve naturalmente acolher a juventude como coisa natural e não como coisa alheia ou alienígena, colocando de parte. Sentiu-se alienígena na JCP? Não, porque foi muito bem recebido sempre, e foi muito importante aos 15 anos, dos 15 aos 18, esse período, foi muito importante conhecer um conjunto de pessoas que tinha como missão, e dava-se como missão, mudar o mundo, e acho que isso é muito importante. A esquerda está destinada a não se entender em Portugal? Não. A esquerda está destinada a dialogar, porque... Caso isso não aconteça, temos... Mas isso não tem acontecido. Não tem acontecido em Portugal, mas basta olhar para a França, e foi preciso uma ascensão enorme da extrema-direita para que em Paris os partidos da esquerda se unissem, uma força de esquerda que no fundo impedisse a ascensão de uma extrema-direita a uma Câmara tão importante como é a de Paris. Mas essa ascensão da extrema-direita não acontece precisamente por causa da falta de diálogo da esquerda e da falta de diálogo dos partidos já com assento parlamentar? Retomo a minha ideia de 2014, ou seja, até então a esquerda, a meu ver, a esquerda portuguesa, mas também europeia, muitas vezes constrói-se a partir de uma ideia pura de ideologia, por exemplo, que muitas vezes conserva e ao mesmo tempo trava o seu gesto político. Quero com isto dizer o quê? Em vez de haver, de facto, um processo de diálogo dialógico, acabamos por ficar aqui a tratar do nosso jardim ideológico, em vez de facto, queremos sujar as mãos e negociar, perdendo coisas, certamente, mas também ganhando, porque é isso que faz um bom negócio. Como é que podemos sujar as mãos, no bom sentido, para alterar e mudar a Europa? Não sei se sujamos as mãos, talvez aqui sim trata-se de uma verdadeira limpeza, não de uma saída limpa, mas de uma mão limpa, uma mão que quer fazer, por exemplo, um Senado Europeu, ou seja, uma substituição do Conselho Europeu numa Câmara, numa segunda Câmara, que de facto seja um Senado Europeu com votos iguais para todos os Estados-membros e não o que hoje acontece, em que os países grandes exercem influência e grande influência sobre as decisões dos outros países. Em matéria de dívida, como vamos resolver essa questão da dívida portuguesa?
A questão da dívida portuguesa, em primeiro lugar, o LIVRE, sentado no Parlamento Europeu, fará parte de uma força progressista que acabe com o Tratado Orçamental, ou seja, que o deixe de morrer de morte natural no dia 1 de janeiro de 2018, que é essa a sua data, enfim, ou de inserção ou de exclusão